Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa sexta-feira. Que legal poder começar mais uma edição desse projeto que eu estou simplesmente apaixonado por estar fazendo junto com vocês. E hoje nós vamos falar sobre quando dá tudo errado. Aquela hora em que você fala assim, meu Deus do céu! Quando realmente aquele momento em que seu dedinho mindinho, sabe, bate velozmente na quina do sofá, você não sabe se ri ou se chora, já passou por isso na sua empresa, aquele momento que você fala assim, caramba, por que isso foi acontecer logo comigo? Tinha que acontecer justo agora. Como é que a gente faz para poder diminuir a dor do fracasso? Quando a gente não está alcançando as nossas metas, quando tudo parece que está dando errado, quando a gente fica estressado, fica ali realmente nervoso com o que está acontecendo na nossa empresa. A gente quer andar para frente, parece que o mundo inteiro está indo para frente, só a gente está ficando para trás. É sobre isso que eu quero te falar na live de hoje. Fica comigo aqui que hoje eu vou te passar 5 instruções, inclusive a última delas aqui, não dá nem para usar muito não, tá? Mas quando usa é certeiro. Fica comigo que eu vou te falar sobre as 5 instruções para você poder diminuir a dor do fracasso e poder vender mais por mais e mais rápido. Eu lembro que eu estava assistindo um vídeo uma vez de uma monja que eu acompanho e em determinado momento ela falava, né, contou um caos lá, um caso da vida dela, em que ela foi parar no médico, estava com um problema de saúde, foi parar no médico e o diagnóstico do médico, sabe qual foi? Ela estava estressada. Eu falei, caramba, gente, uma monja estressada, como é que uma monja consegue ficar estressada? Bom, se ela pode, eu também posso, pelo menos isso, né? Me sentir liberado ali para poder tocar meus projetos, falando, não, tem hora que realmente dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade de parar mesmo, e faz parte, tá? Faz parte do processo. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, você pode ser a pessoa mais competente do mundo, você pode ser a pessoa mais otimista do mundo, mas quando a gente está se lançando em sempre jogar numa categoria superior, sempre subir o nível do nosso trabalho, a gente vai por algum tempo ser o pior entre os melhores, que para os empreendedores já é melhor do que ser o melhor entre os piores, né? O que você prefere? Você prefere ser o melhor entre os piores ou o pior entre os melhores? O que vai te levar mais para frente? É a diferença que eu falo sobre você ter uma empresa que ela é entorpecente ou uma empresa edificante. Já ouviu falar disso? Já me ouviu falar aqui sobre a diferença de você ter uma empresa entorpecente para uma empresa edificante? Quando a gente fala aqui com a comunidade, vamos em frente. Aliás, sempre lembrando, se você não está inscrito ainda na comunidade, corre lá depois da live e clica no link que está na minha bio ou entra no meu site arturgalvão.com.br, coloca seu e-mail. Vai ser um prazer poder ter você junto com a gente. Já somos quase 500 empresários juntos ali, seguindo nesse caminho de não só nos tornarmos os melhores naquilo que a gente faz, mas também sermos reconhecidos e valorizados por estarem fazendo. Esse é o meu nicho. É sobre isso que eu falo, sobre ajudar você a ser mais valorizado por aquilo que você faz. Hoje eu estou pilhado aqui que minha manhã começou bem cedo, começou um pouco mais cedo do que a rotina, e eu já vim nessa alegria que eu falei, caramba, esse conteúdo que eu tenho para levar para essa galera hoje vai ser do caramba, realmente. Então, como eu estava falando sobre o fracasso, sobre a dor do fracasso, como diria o Winston Churchill, né? O sucesso é você seguir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. E esse é o nosso desafio como empreendedores. Quando as coisas não estão fáceis, e é legal não estar fácil. Já parou para pensar nisso? Que se fosse tudo muito fácil, você teria 10, ou às vezes 100 vezes mais concorrentes com você no mercado? Se fosse fácil para todo mundo, tinha um monte de gente competindo muito mais com você. É legal isso também de não ser tão fácil. Por quê? Porque vai filtrando quem está realmente comprometido de chegar lá. É esse o teste mesmo da vida, que vai sacando se a gente quer mesmo aquilo ali. Aliás, a gente vai falar um bocado sobre esse querer aí para o caminho. Porque o fracasso, ele não te exige planejamento. Qualquer pessoa pode fracassar, não precisa de talento, não precisa de estratégia, não precisa de planejamento, não precisa de esforço, não precisa de persistência, não precisa de resiliência. O fracasso, você pode até não fazer nada e você consegue fracassar. Mas só as pessoas que estão grandiosamente comprometidas com seus propósitos, essas sim, essas alcançam o sucesso. Lembrando que sucesso é uma realização progressiva do seu ideal de valor. É sentir que você está melhor do que você estava ontem. Sentir que você está melhor do que você estava ontem. É eu sentir que eu estou melhor do que eu estava ontem. Ok? Eu lembrei lá no e-mail para quem recebeu, né? Não sei se vocês já estão cadastrados aí na nossa comunidade Vamos em Frente. Eu mando toda semana um e-mail com uma frase ali para a gente poder disparar a semana. E nesse e-mail eu contei o caso da Audi, que ali na crise de 1920, as empresas que formavam, né, o grupo
não estavam conseguindo se sustentar sozinhas, passavam ali por uma crise muito forte, e aí parecia que tudo estava dando errado. Falei, cara, tá tudo dando errado. Elas foram obrigadas a se juntar, porque sozinhas elas não estavam conseguindo dar conta, e aí, pelo banco lá da Saxônia, né, ele liderou essa fusão entre as empresas e criou-se, acabou que uma coisa que foi por um motivo que não era o mais agradável, mais confortável, mas acabaram criando ali o maior conglomerado, o maior portfólio de veículos da Alemanha. E aí, opa, agora tá tudo bem, agora tá tudo funcionando. Aí vem a guerra e exige que eles parem de fabricar os carros, e a partir dali eles tinham que para fabricar produtos bélicos. Ele falou, caramba, a gente vai ter que parar de fabricar carro, tá aí, desmorona o mundo de novo, vai lá embaixo, e realmente depois da crise, depois da guerra, inclusive, eles tiveram que passar pela maior crise da história. Mas depois as coisas foram melhorando de novo, depois a Volkswagen comprou, enfim, eles se uniram novamente. Esses altos e baixos fizeram da história da Audi ser hoje uma referência no segmento automobilístico. Inclusive, várias celebridades aí do mundo fazem questão de ter os veículos da Audi quando saem os primeiros lançamentos, porque é um símbolo de status. Então a gente olha e fala, caramba, esses caras deram sorte no mercado. Poxa, tudo deu certo para eles. Por que uma montadora dá certo, outra montadora não dá certo? Por que um fabricante dá certo, outro não dá certo? Por que tem médico que dá certo, tem médico que não dá certo? Gente, tem gente precisando de médico, nesse momento principalmente, muito. E ainda assim tem médico que não está dando certo. Enfim, tem todas as profissões, tem gente que está dando certo e gente que não está dando certo. Mas se você está fazendo tudo certo, por que está dando tudo errado? Pior, por que tem gente que está fazendo tudo errado e ainda assim dá certo? Se o certo é dar certo para quem está fazendo certo, por que só certas pessoas conseguem progredir? Por que só certas pessoas conseguem acertar na vida? É isso que eu quero te falar hoje, trazendo essas 5 instruções para te ajudar a compreender cada vez mais que o sucesso é muscular. Como é que a gente constrói músculo? Eu não sou nenhum grande exemplo disso, né? Mas como é que se constrói músculo? Você constrói lesionando e regenerando. Lesiona, regenera. Não é assim? Você vai para a academia, puxa o ferro, ele causa microlesões no seu músculo, e a partir dali o processo de regeneração vai construir camadas de fibras mais grossas ali. Quem foi da área de saúde depois pode complementar com os termos técnicos, não é muito minha praia, mas essa regeneração do músculo é que vai deixando ele cada vez mais forte. Empresa é a mesma coisa, eu não sei, eu não vou fazer julgamento aqui se está certo ou se está errado, se a vida é justa, se a vida é injusta, eu acho que tudo tem os dois lados, mas é certo que a história das grandes marcas, se você for olhar ali a história das pessoas que fizeram realizações extraordinárias, você vai ver que simplesmente eram pessoas comuns, como eu, como você, mas com atitudes extraordinárias, com compromissos extraordinários. Eles também passaram pela dor do fracasso, também conheceram fracasso no sentido, a gente usa muito nas mentorias, né? O termo pivotagem, que a pivotagem é você reconhecer o fracasso de um modelo para poder ir para outro. Esse fracasso enquanto aprendizado, né? Então, um pouco mais grave, um pouco mais leve, mas a maioria das empresas, quando está buscando um caminho de crescimento, quando está buscando um caminho de se tornarem referências nos seus segmentos, vai ter um trabalho aí realmente de lesionar e regenerar, lesionar e regenerar. Faz sentido para você? Você já passou por alguma grande dificuldade na sua empresa em que você sentiu vontade, aquela dor do dedo mindinho encontrando com a quina do sofá, aquele momento que você não sabe se você ri ou se você chora, aquele momento que você fala assim, cara, não sei se está valendo a pena. Talvez seja um momento de buscar outro caminho, seja um momento de voltar para ser CLT, de repente seja o caminho de fazer um concurso, de repente tem que ter um caminho mais fácil, mas ainda assim, por uma razão ou outra, tem uma vozinha que fica dentro da gente que diz, não, tenta mais uma vez, vai lá só mais uma vez. Esse é o famoso espírito empreendedor, que não deixa a gente parar. É aquele espírito que vai dizendo pra gente, aquela vozinha que a gente tem, e como dizem, né, todo mundo tem uma vozinha dentro da mente conversando com a gente. E se você está dizendo que você não tem, nesse momento, essa é a sua vozinha conversando com você, dizendo que você não tem. E esse espírito empreendedor faz com que a gente caminhe de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo, sem perder o entusiasmo. E agora eu quero ajudar vocês a compreender um pouco mais o que é esse fracasso e como é que a gente segue no caminho sem perder o entusiasmo. Primeiro entender, vamos compreender, vou dar um ponto de vista para você sobre o que é o fracasso. O que é o fracasso? Chuta aí uma palavra, o que vocês escreveriam para mim? O que é o fracasso para vocês em uma palavra? Então,
Vamos lá. O fracasso, ele é um significado. O fracasso é um significado. Que a gente coloca essa etiqueta de significado nas coisas, nas situações, nos momentos que a gente está passando. A gente coloca essa etiqueta. Então o fracasso nada mais é do que um significado que a gente dá para alguma coisa, para um fato. Aquilo aconteceu, simplesmente aconteceu. E aí a gente podia chamar isso de sucesso, podia chamar isso de aprendizado, podia chamar isso de erro, podia chamar de falha. Algumas pessoas entendem por bem chamar isso de fracasso. Fracasso tem um significado para cada um. Tem gente que trabalha fracasso como algo fortalecedor e tem gente que trabalha o fracasso como algo que os diminui, que tira a sua motivação, tira a sua energia de realização. Mas, de qualquer forma, o fracasso é um significado, é uma etiqueta, como se a gente identificasse aquela situação com esse significado chamado fracasso. Então, para a gente poder evitar a dor do fracasso, a dor é a sensação, o sofrimento é o sentimento. Faz sentido para vocês? A dor do fracasso é a sensação. E a dor é um impulso que a gente tem que está dizendo para a gente, ó, tem um negócio errado aí, você precisa dar uma olhada nisso. Não significa que o mundo vai acabar, significa que você precisa dar uma olhada nisso aí, o que está acontecendo. Mas o sofrimento não, o sofrimento já é a embalagem dessa dor. O sofrimento é quando a gente embala essa dor com as nossas histórias. Então eu chutei lá a quina da mesa, doeu. Aí eu começo a contar uma história para mim mesmo. Nossa, isso não devia ter acontecido agora, caramba, isso está doendo demais. Eu não sei como é que eu vou tratar essa dor, que horas que essa dor vai parar, essa dor vai me impedir de usar o tênis que eu ia andar na praia. Eu estou começando a contar histórias e aí isso vai se transformando em sofrimento. Essa emoção desenvolvida, né, através dessas histórias do sofrimento, elas vão ficando gravadas, elas vão gerando, inclusive, disparos fisiológicos no corpo da gente. A química do corpo da gente começa a se mover, começa a se modificar para proteger a gente daquilo ali que a gente está contando essas histórias para o nosso corpo e grava isso no nosso subconsciente. Então, da próxima vez, chama memória corporal, né? Quando você vai passar novamente do lado do sofá, a sua mente já está atenta para aquilo ali. Ele falou, opa, tem um sofá ali, ó, sofá, a etiqueta que eu boto no sofá, perigo. Por quê? Porque a primeira topada que eu dei, eu significo ela como perigo. Da mesma forma, o fracasso é um significado. E aí você vai sentir aí o que é o fracasso para você. Algumas pessoas já colocaram aqui, né? Fracasso é um rótulo, perfeito. Ô, Luiz, legal, muito bom. Obrigado por você ter compartilhado aqui. Deu ruim, muito bom. Quando não conseguiu o resultado esperado. Isso aí, sempre a gente está criando histórias naquilo ali quando a gente etiqueta. Essa história, ela está recheada de significado. E esse significado, ele vai mexer, inclusive, com os nossos resultados. Você tende a performar mais ou performar menos, dependendo do significado que você dá para as coisas. Quem acompanha aí coaching, quem acompanha PNL, quem está dentro da área da psicologia, psicologia positiva, todo mundo que está na área do desenvolvimento humano reconhece hoje, todo mundo é uma generalização, mas a maioria das pessoas e os estudos científicos estão todos se baseando para poder fazer isso. É legal, tem estudo científico que já comprovou que a dor de perder 10 mil reais, 50 mil reais, é maior do que a dor do que o sentimento de ganhar 50 mil reais. Os 50 mil reais são os mesmos, só que o significado ganhar tem menos potência do que o significado perder. Por quê? Porque o nosso cérebro vai deixar a gente atento para não morrer daquilo. Então, se você perde 50 mil reais, o cérebro vai mandar a mensagem para você, vai dizer assim, cara, fica atento aí que você pode morrer. Algum aspecto da sua vida está sendo ameaçado. Mas quando você ganha 50 mil reais, você entra em relaxamento, você entra em felicidade, euforia. Aí ele não vai te deixar atento, pelo contrário, você fica mais disperso às vezes, né? Quantas pessoas que ganharam fortunas e depois não conseguiram manter? Quantas pessoas que conseguiram uma boa repercussão de mercado não conseguiram manter? Por quê? Porque essa felicidade tende a te deixar em um estado de relaxamento. Nesse estado de relaxamento você não fica tão atento às coisas que estão acontecendo. Faz sentido? Quando a gente estava lá nos Homens das Cavernas, era assim que funcionava. A gente quer sim que todo mundo seja feliz, que todo mundo seja positivo, mas as pessoas na história da humanidade que sobreviveram, que trouxeram os seres humanos até aqui, não eram as pessoas mais felizes, eram as pessoas mais atentas. Aquela pessoa que estava apreciando a árvore, olhando o golfinho, procurando apreciar o leão vinha, ó, creu, comia a pessoa ali. Via sempre um bicho, uma cobra, essa pessoa estava desatenta. Agora as pessoas que estavam mais alertas, essas pessoas
ficaram por mais tempo. Por isso que a gente tem essa memória de alerta. E o fracasso pode ser um significado de alerta para você. Faz sentido? Então vamos lá. Bora aqui para as nossas instruções. Hoje eu trabalhei aqui, fiz uma lista para vocês de algumas instruções. No melhor estilo Bela Gil, que no melhor estilo substitua. Você pode substituir uma picanha suculenta ao ponto por um chips de abobrinha. Não tem problema. Eu vou falar algumas substituições aqui para poder te ajudar a lidar com esse desafio que é o fracasso. E se alguma vez você topar com o fracasso lá para frente, você tem um pouco mais de recurso para poder utilizar e sair do buraco mais rápido. Faz sentido? Lembra que eu sempre falo aqui que a vida é esse oxigênio. A fórmula do oxigênio é o O2. É o O2. E ela começa a ficar um pouco mais difícil quando ela vira o CO2. Vou explicar o CO2. O O2 é objetivo e obstáculo. Isso eu repito sempre aqui na comunidade Vamos em Frente. Então a vida é feita de objetivos, a gente tem os objetivos, eu quero chegar lá. No caminho de eu chegar lá tem alguns obstáculos. E aí, quando que ele fica mais desafiante, quando que ele fica mais estressante? Quando começa a ter um desalinhamento das nossas competências, que é o C. Então CO2 é quando você fica mais nervoso ali, é quando você duvida da sua competência de passar por esses obstáculos para alcançar o seu objetivo. Mas a gente precisa disso, a vida precisa de objetivo e obstáculo. Se você não tem objetivo nenhum, a vida não vale a pena, vira uma vida só de obstáculos, só de sofrimento. Se você não tem obstáculo nenhum, você vira uma pessoa alucinada, aquela pessoa que está, nossa, nada é problema, tudo está lindo, tudo está maravilhoso. Essa pessoa está se entorpecendo com alguma coisa ali, porque em alguns momentos é necessário que a gente tenha outros tipos de emoções envolvidas para a gente poder alcançar um sucesso maior, um progresso maior. Faz sentido? O Usain Bolt não ganha uma prova de corrida apreciando só. Tem que ter um momento de apreciação, mas tem que ter um momento de explosão também. Você chegar ali e falar assim, caramba, agora eu acordei nesse dia, eu vou chegar lá e vou arrasar. Então vamos lá. Qual é a primeira substituição que eu quero te convidar a utilizar quando você estiver diante de uma situação de fracasso? A primeira substituição é trocar. Você vai substituir a comparação pela referência. Um dos grandes sofrimentos mesmo das histórias envolvidas, um dos grandes sofrimentos que eu vejo os empresários passarem quando eles estão diante de um fracasso ou estão experimentando um fracasso em algum aspecto das suas vidas, é a comparação. Quando ele fala, poxa, eu não sou tão bom quanto eu imaginava, porque aquele cara lá conseguiu fazer, aquela empresa é referência no mercado, eu não sou ainda, o meu concorrente, etc. Quando você está se comparando, comparação é um passaporte certo para uma vida de sofrimento e frustração. Por quê? Porque a comparação, diferente da referência, ela não te dá indicadores, ela te dá expectativas. Mas quando você usa uma referência, você está usando só os indicadores, você não tem esse nível de envolvimento emocional. Então faz todo sentido eu pegar uma empresa que eu acho que é uma empresa idônea, que tem uma empresa que está performando mais alto no mercado, e eu digo, poxa, essa empresa fez isso, talvez seja um caminho interessante para eu poder seguir. Ah, essa empresa tem feito aquilo, isso vai me ajudar aqui para poder compor, para saber em que direção eu vou seguir. Mas eu não vou me classificar como melhor ou pior, como mais capaz ou menos capaz, como mais competente ou menos competente por causa disso, porque ela é só uma referência. Então, às vezes, até mesmo em algumas ferramentas de desenvolvimento humano, as pessoas confundem essa ferramenta e acham que a modelagem é uma cópia, é você copiar a outra pessoa, e não é assim. A modelagem é uma referência. Você vai utilizar aqueles indicadores para poder basear a forma como você está tracionando o seu planejamento, a sua estratégia. Mas você alcançar ou não alcançar a mesma coisa que aquela outra pessoa não vai te fazer sentir pior. Faz sentido para você? Então, o primeiro ponto é substituir a comparação, se comparar com os outros, pela referência. Tira o aspecto emocional, tira o aspecto, o juízo de valor, retira o juízo de valor e começa a colocar indicadores. Indicadores são sempre mensuráveis. Um tempo, uma forma, um valor, uma intensidade, um peso, uma cor, tudo isso são indicadores. Agora as expectativas é melhor, é certo, é errado, é pior. Faz sentido para você? Então esse é o primeiro ponto que eu quero te trazer aqui. Às vezes as pessoas até nessa comparação falam assim, não, como eu estou comparando, né, eu falo assim, eu só vou ser um sucesso quando eu chegar no mesmo ponto dessa pessoa. Eu só vou ser um sucesso quando eu chegar igual. Não precisa disso. O seu sucesso é medido pela sua progressão. É você olhar para você mesmo
e entender que você hoje é um eu melhor do que ontem. Se você sentir que você está progredindo. Então a única comparação que você pode fazer é de você consigo mesmo. Do resto, gente, é um passaporte certo para a frustração. É uma vida de sofrimento. E eu vejo quantas pessoas que chegam para mim nas mentorias e as pessoas estão sofrendo. Por quê? Ah, porque fulano fez e conseguiu e eu não consegui. Cara, fulano tem os recursos dele, está vivendo a vida dele, tem todo um histórico. Ele está buscando outras coisas, tem níveis de prioridade diferentes. Eu não estou usando justificativas para dizer que você não pode. Eu estou usando justificativas para dizer que se ele pode, é o caminho dele, parabéns para ele, reconhece o valor dele. Mas se você não chegou lá ainda, é porque você ainda tem outro caminho de aprendizado para poder seguir. Faz sentido? Então vamos lá, vamos pela segunda substituição aqui. Vamos substituir agora o alcatra por uma melancia assada na churrasqueira. Como é que você pode substituir? A minha indicação para você é você substituir a vontade por compromisso. Gente, como eu vejo gente sofrendo no mercado porque está cheio de vontade. Estou com muita vontade. Inclusive pessoas confundindo vontade com propósito. Gente, pelo amor de Deus, não pode. Isso realmente é complicado. Vocês estão indo para um caminho, vocês estão indo para o fundo do poço. Imagina que você tomou um caldo da onda e quando você confunde vontade com propósito, você está nadando para o fundo. Você acha que você está dando de braçada, mas você está nadando para o fundo. Por quê? Como é que a gente fala que uma criança é mimada? Essa criança é cheia de vontades. A vontade, ela não requer contrapartida. Então a pessoa fala, às vezes chegam pessoas para mim, não só nas mentorias, mas na comunidade em geral, estou num evento de networking, as pessoas falam assim, cara, eu encontrei o meu propósito. Qual é o seu propósito? Não, eu quero mudar o mundo nessa área, mas eu quero, é a sua vontade, eu quero saber onde é que está o seu compromisso. As pessoas que realizaram as coisas grandes não realizaram porque eles tinham um monte de vontade. Eles realizaram porque eles estavam comprometidos com aquilo ali. Estar comprometido é você, inclusive, executar quando você não tem vontade. Quando você não tem vontade. Tem dia que eu não quero acordar cedo, minha vontade é ficar na cama, mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma reunião marcada, eu tenho um cliente, eu tenho um trabalho que eu tenho que oferecer, eu tenho que fazer meus conteúdos. Às vezes eu não tenho essa vontade, mas eu tenho um compromisso. O compromisso é superior à vontade. Grava essa, o ápice do amor é o compromisso. E o ápice do sofrimento é o apego. Então quando você está apegado a uma ideia anterior, lá na sua vontade, você vai sofrer. Desculpa dizer assim tão objetivamente, mas vai sofrer. Força de vontade tem prazo de validade. Você não consegue acordar com a mesma força de vontade que você termina o dia. Às vezes você passou o dia um monte de coisa estressante, foi trânsito, problema no casamento, problema no trabalho, problema com o cliente, problema com um amigo. Você não vai chegar no mesmo dia, no final do dia com a mesma qualidade de atenção, com a mesma força de vontade. Às vezes você também começa o dia meio se arrastando. Você vai construir essa força de vontade. Então, mas essa força de vontade, ela não fica por muito tempo. Você tem que usar ela como impulso, é bom, eu não estou dizendo para você não ter vontade. Vontade é uma faculdade mental elevada, mas você não pode depender só dela. Você tem que pegar sua vontade e a partir do momento que você estabeleceu a vontade, você também estabelece um compromisso. Senão, a chance de você fracassar ou a chance de você ficar mais tempo experimentando esse fracasso é maior. Porque a vontade vai te fazer ficar uma pessoa mimada. Eu sempre brinco, né? Falo que às vezes os clientes chegam para mim e perguntam assim, Arthur, o que você faz? Eu falo, eu faço educação infantil. Eu tenho que educar o meu cliente a lidar com aquela criança que está dentro dele, impedindo ele de ter os resultados. É essa criança mimada que fala assim, Arthur, eu quero vender mais por mais e mais rápido. Então tá bom, eu tenho uma live sexta-feira de graça, às 7h33 da manhã. Nossa, 7h33 é muito cedo, então desculpa, posso fazer mais nada por você. Vai estar gravado lá, mas a chance que você tem de interagir, de às vezes fazer uma pergunta ao vivo, você vai abrir mão. Arthur, eu quero fazer esse treinamento, mas eu não quero pagar por ele. Então é sua criança que não quer dar a contrapartida. Você não quer acordar cedo, você não quer prospectar. Né? Não, poxa, eu não quero gravar vídeo. Inclusive, domingo a gente vai fazer um trabalho aqui, uma live com uma pessoa especialista em ajudar vocês a gravar vídeo. Eu vou trazer ela para falar com vocês. Ah, eu não quero gravar vídeo. Gente, essa é uma criança que está lá dentro dizendo, eu não quero a contrapartida, eu só quero o benefício. Mas você quer se tornar uma referência no seu mercado? Você quer que as pessoas te acompanhem? Você quer que as pessoas te sigam? Você tem que estar presente para elas. Os líderes se apresentam. O líder ele não espera ser chamado, não. Ele vai lá e ele se alista. Ele fala aqui, eu estou aqui. Lembra que a gente falou no conteúdo um pouquinho mais para trás? A gente falou, a gente não vai pedir para as pessoas darem um espaço no coração e na mente delas para a gente. A gente vai lá e ocupa esse espaço. Então isso a gente ocupa pelo compromisso. A gente não ocupa só pela vontade.
Se a gente ficar só nas vontades, as coisas não funcionam, né? A gente vai viver o marketing da esperança. Ah, eu tenho muita vontade de ser uma referência no mercado. O que você está fazendo para isso? Ah, vou fazer ano que vem, né? Porque esse ano eu estou num ano sabático. Então tá, não tem certo e errado, gente. Eu não estou dizendo que quem faz isso está errado. Eu estou dizendo que é legal a gente estar mais consciente das escolhas que a gente está fazendo na nossa vida. A gente pode estar mais consciente para isso. E aí a gente consegue virar o jogo mais rápido. E eu estou aqui para poder te dizer como que você sai desse fracasso, como é que você lida, como é que você evita a dor do fracasso. E é assim que a gente funciona. A gente evita a dor do fracasso saindo do fracasso mais rápido. Como é que eu saio da dor do fracasso mais rápido? Eu saio da dor do fracasso estabelecendo o meu compromisso. Compromisso é como se eu jogasse um peso e esse peso me puxa, sabe? É como se aquilo ali me alavancasse. A Cris Campinhos está colocando aqui, domingo. Por que não domingo? Domingo é exatamente um dia como outro qualquer. Faz sentido? Domingo é quando a semana começa. A semana, não sei se vocês sabem, mas a semana começa no domingo, não começa na segunda. O calendário conta domingo, segunda, terça, quarta. Por que não? Se a gente ama o que a gente faz, a gente vai para cima, a gente curte fazer. Então vamos lá. Como saber, né? O Luiz está perguntando assim, como saber que se está assumindo os compromissos corretos? Aqueles que realmente vão te impulsionar. Excelente pergunta, Luiz. Como você vai saber? Primeiro você tem que ter os seus critérios de para onde você está indo. Se você não sabe em qual direção você está indo, qualquer direção serve. Então você tem que saber, ó, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Ok, o que eu quero que aconteça? O que eu quero que aconteça tem que ser mensurável. Então eu quero que isso aconteça em tanto tempo, eu quero alcançar tanto de faturamento, eu quero realizar essas coisas, eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Você vai estabelecer os critérios do seu objetivo. Até onde eu me disponho a ir por esse objetivo? Então já vou fazer ali um compromisso, que quem está lá nos núcleos sabe que a gente chama de compromisso desafiante. Quais são os indicadores? Isso, até aqui eu topo fazer. Isso aqui eu não topo fazer. Então se você sabe onde é que você está, você sabe para onde é que você vai, você já mensurou o tempo que você vai, os recursos que você precisa, o que você topa fazer, até onde você vai, até onde você está topando se desafiar. Agora você tem critérios para filtrar as coisas que vão chegando dentro da sua vida e você estabelece dentro desse prazo pontos de checagem, que a gente chama de padrão de abordagem lá nos núcleos. Então você vai estabelecer os seus pontos de checagem. Eu vou dizer, eu não vou esperar, se eu tenho uma meta para um ano, não vou esperar um ano para ver se está dando certo. Eu vou fazer essa checagem quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. Não é assim que funciona? Se esses compromissos estão alinhados com o seu objetivo, se esses compromissos estão alinhados com a sua meta, com os seus conjuntos de valores, com o tipo de pessoa que você quer se transformar quando você chegar lá, está filtrado. A gente não tem uma bola de cristal para saber se aquele é o exato compromisso. Ninguém tem essa resposta. Assim, qual é o exato compromisso que eu tenho que assumir? Você vai assumir e cada um vai performar, que nós seres humanos, nós temos dentro de nós um universo de possibilidades. As nossas variáveis internas são muito grandes. Então o que deu certo para alguém pode não dar certo para você. O que dá certo para você pode não dar certo para alguém. Mas a gente tem um conjunto ali que dá um mapa mais ou menos, que te dá mais ou menos uma referência. A gente tem validações, tipo, eu tenho dois métodos, né? Eu tenho o método dos núcleos, que é o meu programa de mentoria direta, individual, e eu tenho o Velox, que é o meu programa de mentoria em grupo. Esses métodos são comprovados, então tem uma receita do bolo e as pessoas que executam essa receita do bolo têm o resultado. 100% das pessoas? Não, mas grande parte das pessoas. É como você está num time de futebol e você tem o melhor técnico do mundo. Significa que é uma garantia que você vai ganhar o campeonato? Não, mas a sua chance de ganhar o campeonato com aquele técnico é muito maior do que se você for treinar com um técnico que não ganhou coisa nenhuma. Então você vai sempre puxando com quem que você está junto. E se esses compromissos que você está assumindo estão balizados, estão alinhados com os critérios que você definiu previamente. Não dá para definir esses critérios no caminho, porque senão você fica perdido. Você vai viver o que a gente chama de pipa voada. Né? Você está ali, ela está voando, mas ela não tem mais para onde voltar, ela não tem mais o ponto de referência. Faz sentido? Que compromissos que você assume hoje para chegar nos seus objetivos? Dá um exemplo. Algumas pessoas aqui estão perguntando, né? A Alicia está perguntando para mim aqui que compromissos que eu assumo para poder chegar nos meus objetivos. Exemplo, toda sexta eu estou aqui às 7h33, não é 7h32, não é 7h34, às 7h33 eu estou abrindo uma live aqui para vocês. E essa live, gente, vocês não fazem ideia. Você sabe que horas
Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e eu me desafio muito. Então, eu vou em ondas, né? Toda a energia trafega em ondas. E ontem foi uma onda muito intensa para mim. Então, eu trabalhei até tarde da noite, olha só, eu comecei a destrinchar, a colocar a estrutura do que eu já tinha pensado para a live. Eu comecei a fazer isso 2 horas da manhã para poder fazer essa live para vocês aqui. Então, de 2 às 4 e pouco da manhã, eu estava preparando o conteúdo de qualidade para vocês. É nesse intervalo que eu dou uma descansadinha. Gente, isso é compromisso. Ah, mas dava vontade de dormir? Dava vontade de descansar? Dava. Mas eu vou lá, tomo um chamate, que eu adoro, fico mais um pouquinho. Agora que eu fiz, entreguei, agora tudo bem, terminando, eu vou ter o meu tempo de descanso. Mas é onda, são ondas. Então eu vou assumindo esse nível de compromissos. Quantas vezes a gente faz mentorias? Eu lanço o Velox. Quando é que eu lanço o Velox? Eu vou botar aí agora, inclusive, em breve, aguardem aí spoilers sendo dos próximos capítulos. Daqui a pouco a gente vai abrir mais uma turma do Velox. Como é que um jogador de futebol faz gol? Ele chuta a bola para frente e sai correndo atrás. Se ele não chutar a bola para frente e sair correndo atrás, não tem gol não. Se ele ficar parado com a bola no pé, a bola é dele, mas daqui a pouco chega um adversário e tira, ou o juiz apita, o jogo acaba e ele não fez gol nenhum. Se você quer fazer um gol, tem que chutar a bola para frente e sair correndo. Então eu lanço uma turma do Velox, eu digo, ó, eu vou lançar a turma tal dia. Assumir esse compromisso. Eu corro atrás para poder fazer todo o meu trabalho, toda a estrutura para poder lançar e ter os clientes. E vocês? O que vocês assumem hoje? Coloca para mim aí para eu poder saber qual é o maior compromisso que vocês assumiram até agora, neste momento, neste dia de hoje. Qual é o maior compromisso que vocês têm assumido? E é legal porque agora nós vamos saber se é compromisso mesmo. Quando você torna público, você está botando, materializando essa vontade de dentro para fora. Agora você está expressando isso no universo. Aí não é mais seu, agora é do mundo, do universo. Qual é o seu grande compromisso para poder te ajudar a chegar nas suas metas? Para poder te ajudar a chegar nesse objetivo? Coloca aí para mim, para poder te ajudar mais ainda. Luiz, espero que tenha te ajudado aí esse esclarecimento sobre vontade e compromisso e sobre a importância dos compromissos. Gente, é sempre assim, a vontade, ela vai deixar a gente numa fase mais infantil do processo. É como se a gente não amadurecesse no mercado. Se a gente está baseando só na vontade, tá? A vontade é uma explosão, uma faculdade mental elevada, mas quando você baseia tudo na vontade, o resultado... Você não emagrece porque você tem vontade de emagrecer, você emagrece porque você para de comer, você faz atividade física, tem que ter uma ação envolvida. A partir do momento que eu tenho a vontade de emagrecer, eu assumo um compromisso de diminuir a quantidade de calorias agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, porque isso é vontade, fuga. Você fala, vou começar a dieta semana que vem. Então não vai começar. Começar é começar. Bota lá, assume o compromisso, vai em frente. Faz sentido? Então vamos lá. Mais uma aqui, mais uma substituição número 3 aqui, é substituir o heroísmo por aliança. Então quantos empresários eu tenho acompanhado e essa pessoa quer resolver tudo sozinha, a síndrome do herói, é o arquétipo do herói, ele quer salvar o mundo sozinho, carregar essa carga nas costas. E aí quando você está no fracasso e você constrói a sua jornada sozinho, quando você fracassa não tem ninguém para te apoiar. Faz sentido? Você não tinha aliança. Você falou assim, não, deixa comigo, só eu posso fazer, só eu sou o melhor, equipe não funciona, eu não vou delegar para ninguém faz tão bem quanto eu, mas na hora que você fracassa, você está ali sozinho. Eu ouvi isso uma vez de um grande amigo e ele falava assim que o ego, ele vai te levar muito longe e vai te deixar lá sozinho. Então essa pessoa, esse empresário que quer o novo Steve Jobs, ele acha que o Steve Jobs era um cara que fazia tudo sozinho. Esse cara que está nesse arquétipo, ele está com dificuldade para poder performar. Ele está com dificuldade de performar. Por quê? Porque ele está tentando fazer tudo sozinho. Ele está correndo no mundo, carregando o mundo nas costas. Não precisa disso. Substitui o seu heroísmo por alianças. E expõe as suas alianças. Mostra para as pessoas com quem que você está aliado. Se coloca num ambiente em que aquelas pessoas vão te puxar para frente. Eu sei que a atitude positiva é importante. Eu sei que pensamento positivo é importante. Mas não dá para você se cercar só de pessoas que estão dizendo que você é incrível, que você é maravilhoso, que você é talentoso, que você vai conseguir, mas não te dão um caminho. Não te desafiam. Você está ali precisando de uma instrução e a pessoa está lá te elogiando. E você, cara, mas eu quero um ponto de vista seu. Eu sei que quando eu termino os meus eventos, principalmente palestras, quando eu vou numa empresa falar com uma das equipes, eu geralmente termino, agradeço as pessoas que me contrataram, as pessoas que me chamaram para estar ali, e a primeira coisa que eu pergunto para essas pessoas é como é que eu posso fazer melhor nas próximas?
Eu não quero só tapinha nas costas. Tapinha nas costas não vão me levar para frente. Não vão me levar para frente. Tapinha nas costas, cara, você foi incrível, você foi maravilhoso, você foi fenomenal. Tá, mas como é que eu posso melhorar, cara? Me ajuda nesse sentido. Então eu, por exemplo, eu vou me cercando de pessoas que me desafiam, de pessoas que me questionam, de pessoas que falam, cara, mas e aí? Cadê o próximo? Cadê o negócio que você falou que ia fazer? Eu vou me cercando dessas pessoas que querem o meu bem, mas que não dá para ser bonzinho o tempo todo, não dá para passar a mão na cabeça o tempo todo. Dizer, nossa, a culpa é do mundo, o mundo foi injusto, você é tão maravilhoso, você é incrível, mude suas crenças, né? E olha que eu vou falar uma coisa aqui que é... vocês sabem, me acompanham, sabem que eu sou o cara de gostar de estudar sobre crenças, falo bastante até sobre crenças, acredito mesmo que isso tem uma influência muito grande. Gente, mas a gente muda as coisas com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Mudar a crença é fácil. Ah, eu fui lá e mudei minha crença. Tá, mas e aí, o que aconteceu? Você não fez nada. Foi lá no curso de desenvolvimento pessoal. Nossa, agora eu vi que eu sou incrível, que eu mereço tudo que é de melhor no mundo. Tá, e o que você fez? Fiz nada. Então, se alie a pessoas que te desafiam, que te cobrem o seu compromisso. A gente faz isso já nas empresas, principalmente na área de prestação de serviço, quando a gente assume prestar serviço para alguém. Essa pessoa vai cobrar a gente. Mas você pode ter pessoas que estão performando mais do que você. Se aproxima dessas pessoas. Depois, me lembrem aqui, eu posso fazer uma live ou de repente preparar um conteúdo só disso. Eu tenho dicas para vocês de como que você consegue, sem gastar dinheiro, se aproximar das pessoas grandes. Como você consegue, sem gastar dinheiro, se aproximar das pessoas grandes do mercado. Posso te dar um passo a passo sobre isso. Mas é isso, você se alia, não precisa ser o herói, reconhece que você precisa de ajuda. Fala com as pessoas, cara, tô te ligando porque eu tô precisando de ajuda, cara, não tô conseguindo fazer isso sozinho. Às vezes, e olha, eu tenho pessoas que circulam junto e essas pessoas, a gente sabe que o cara não tá bem, porque ele se escondeu, ele foi para dentro do casulo. A pessoa entrou no buraco ali. Eu sei que ele tá no buraco da tristeza. Né? A gente usa muito esse termo aqui com a minha filha, né? Foi pro buraco da tristeza. Eu sei que a pessoa foi, mas a pessoa não quer assumir. Aí você liga pra pessoa, cara, e aí como é que você tá? Pô, tá ótimo, cara, tá tudo maravilhoso. Aí dá 15 dias o cara fechou a empresa. Pô, não tava tudo maravilhoso, pô, não tava vendendo nada, cara, tava com um maior problemão, não mantive aqui, fechei a empresa. Você não falou lá atrás que você tava com problema, cara. Você não permitiu que o mundo te ajudasse. Como diz, né? Ajuda a vida a te ajudar. Reconhece para as pessoas que você está com problema. Busque alianças. Troque, substitua o heroísmo por alianças. Ok? Vamos para a dica 4, entrar aqui na nossa reta final. Tem mais duas. Dica 4 e dica 5. Você quer ver os compromissos? Quero. A Lisa está perguntando aqui se eu quero ver os compromissos. Claro que eu quero ver os compromissos. O Paulo Costa falou que o compromisso dele é lançar a jornada do Lucro Express até 30 de junho. Muito bom, Paulo. Lançar a jornada do Lucro Express até 30 de junho. Grande compromisso. Isso aí. Chutou a bola para frente, tornou público, botou para o universo. Vai acontecer. É só manter o compromisso. Parabéns. A Ana... Inclusive, deixa eu fazer um adendo. Paulo é um cara que eu confio, um cara que eu conheço o trabalho, já ajudou clientes meus. E ó, aguarde, porque se ele está dizendo que vai ter lançamento aí, é coisa muito boa. Parabéns, Paulo. A Ana falou que o compromisso dela é fazer 6 orçamentos para clientes daqui a pouco. Olha, o compromisso da Ana é fazer 6 orçamentos para os clientes daqui a pouco. Coloca sempre um desafio nesses compromissos, Ana. Parabéns. Isso aí. Se o cliente te pediu, não protela, não. Vai lá e terminou a live aqui, entra lá e manda ver. E assume que ele tem que fazer 6 todo dia. Isso aí. Por que não, né? Fazer 6 todo dia. E a Rose falou que o dela é converter no segundo semestre o que deveria ter sido o ano. Mas que é possível e ela acredita. Ok, converter agora no segundo semestre o faturamento que deveria estar acontecendo por ano inteiro. Perfeito, Rose. Gente, isso são exemplos muito bons de compromissos. Né? Então você tem uma data para aquilo acontecer. Segundo semestre pode ser ainda mais específico, se eu vou fechar dezembro com um faturamento de X mil reais. Aí ficou mais específico. Agora você pode trabalhar os seus compromissos. O que você precisa fazer para poder chegar lá. Parabéns, gente. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Para substituição número 4 agora. Substituição número 4. Trocar o resistir por ressignificar. Perfeito. Não vou nem falar das 5 fases da morte que a gente reflete na vida nos negócios. Mas substituir o resistir por ressignificar. E aí eu vou dar um ponto de vista bem interessante sobre isso. Já ouviu falar que aquilo que você resiste persiste, né? Então quando você olha para o problema e diz para ele que é um problemão, você está dando força para ele.
Diz que a gente tem 2 lobos dentro da gente, né? Um bom, um manso, um bom, um tranquilo e um malvadão lá, super agressivo. Quem é que vai viver entre os dois? Aquele que se alimenta mais. Então vai viver sempre dentro de você o lobo que você der mais alimento para ele. Quando você olha para o problema, olha para a situação, etiqueta ela como um problema, como um fracasso, dá poder para ela, fala, nossa, esse fracasso vai acabar com a minha vida. Você está entregando poder para aquilo ali. Então você está resistindo às vezes, isso não podia ter acontecido, está em negação, você está dando poder para aquele problema. Agora, quando você ressignifica, eu vou fazer um parênteses aqui sobre ressignificar, não é alucinar. Que tem gente que fala assim, isso não foi ruim, isso foi bom. Tá, mas que base que você tem para fazer isso? Você vai ficar só repetindo isso para você? É uma auto-hipnose? Que processo é esse que você está falando? Ressignificar é olhar por um outro ponto de vista, é explorar um outro ponto de vista da situação. Não é você fingir que uma coisa é outra coisa. Não é eu olhar para essa mesa e fingir que ela é uma melancia. Isso não é ressignificar. Isso pode até ser, né? Mas tem pouca efetividade nos seus resultados. O significado é que lição eu posso tirar disso? Ou mais ainda, vou te dar um agora que vai ser assim, pode fazer que funcione. Qual foi, ou qual foi a minha responsabilidade nesse acontecimento? Vou repetir. Você vai olhar para o teu fracasso, vai lidar como adulto e vai dizer qual foi a minha responsabilidade para que isso acontecesse. Para essa resposta, você só vai parar quando você entender que você foi o vilão da história. Você só vai parar de responder quando você entender que você foi o vilão da história. Isso é muito sério, isso é muito profundo, isso funciona pra caramba. Então você vai dizer, qual foi a minha responsabilidade naquilo ali, nesse acontecimento? Aí não adianta dizer, eu não deveria ter confiado tanto nas pessoas. Eu não deveria ter deixado aquela pessoa me enganar. Eu não deveria ter delegado tanto para minha equipe. Eu não deveria ter dado tanto desconto no mercado. Isso tudo é história onde você é vítima. Não é isso que eu quero. Eu quero a história onde você seja o vilão. Onde você fala assim, eu fui... Vou pedir o perdão da palavra aqui, mas eu fui meio filho da mãe mesmo naquele negócio. Eu fiz de propósito, eu quis dar uma sacaneada naquilo lá. Isso é assumir responsabilidade. É você entender que foi... Aí você abraça o teu sabotador. Porque é aquele aspecto, quando você entende que você foi o vilão, é aquele aspecto que é o sabotador. Agora você trouxe ele à tona. Estava lá escondidão, atrás de vítima, e agora ele veio à tona. Quando você abraça o seu fantasma, ele perde o poder de te aterrorizar. Então você vai lá e abraça o teu fantasma. Questiona por fracasso, qual foi a minha responsabilidade para que isso acontecesse? E vai buscando as respostas até você encontrar um momento em que você foi o vilão, você foi o Darth Vader do seu resultado. Ali agora você assume e fala, cara, eu fui mesmo. E fiz mesmo, eu fiz bobagem mesmo, naquele momento eu sei que eu tinha que ter acordado e eu dormi, eu sei que eu tinha que ter entregue e eu atrasei, eu sei que eu tinha que ter prospectado e eu fugi, eu sei que eu tinha que ter trabalhado mais e eu fui tomar cerveja. Por aí você vai. Quando você chegar nesse ponto, você abraça e diz assim, ok, tá tudo bem, eu fiz mesmo isso. Agora você assume a responsabilidade para poder ir para frente. Você ressignifica. Agora aquele fracasso foi proposital, você vai ver que você se sabotou, ou seja, você está no poder, você está no controle, aquele fracasso não te domina mais. Então a quarta dica é substitua o resistir, ao invés de ficar negando, tentando achar culpado, substitui por ressignificar. Se encontra naquilo ali, qual foi a sua taxa de responsabilidade, até você achar de que forma que você foi o vilão naquilo ali. Assume a responsabilidade como adulto, toma atitude a partir daquilo ali para que não aconteça mais, ok? E por último, para a gente poder fechar, eu quero te ajudar a falar sobre substituir a idealização pela vulnerabilidade. Idealização pela vulnerabilidade. O que significa isso, Arthur? Significa você substituir aquele ideal que você está tentando sustentar no mercado, da pessoa que não erra, da pessoa perfeita, da pessoa que só acerta. Eu gravo live aqui, eu falo bobagem, tem hora que eu assisto, eu vejo que eu falei coisa, troquei palavra, falei bicicleta, tauba, tá tudo bem. Por quê? Porque se eu tentar sustentar essa pessoa perfeita, que não erra, que não vai receber crítica de ninguém, que é imparável, que é inquestionável, que é indubitável, se eu tentar sustentar esse personagem, as coisas não vão fluir. Por quê? Porque quanto mais eu jogo poeira para debaixo do tapete,
uma hora esse calombo vai aparecer. Na hora que eu for lidar, eu tenho que lidar com esse montante inteiro. Então é substituir no seu posicionamento de marca, essa marca perfeita que não erra, etc., e mostrar para as pessoas o seu ponto de vulnerabilidade. Reconhecer. Não estou dizendo para você ficar contando história para as pessoas dos seus sofrimentos, ai que vida sofrida que eu tive. É no sentido de mostrar para as pessoas as suas superações. Mostrar os momentos em que você... Eu trouxe a história do dedo mindinho aqui, porque há pouco tempo, um pouquinho mais de um mês, eu dei um chute na quina do sofá aqui em casa, que vocês não fazem ideia. Daquele realmente de não saber se ri ou se chora, meu dedo ficou inchado por um mês. Então, às vezes eu dou minhas topadas, às vezes eu tropeço, às vezes eu gravo um vídeo ruim, às vezes eu dou uma dica que eu mesmo olho e depois falei, caramba, isso podia ter sido muito mais potente, mas eu não vou parar. Depois eu vou lá e digo, cara, minha intenção de fazer isso foi essa. Pô, eu aprendi isso num vídeo tal, eu aprendi fazendo isso com o cliente, eu já errei. Uma vez me perguntaram, poxa Arthur, mas o seu método muda? De quanto em quanto tempo seu método... Seria estranho se o meu método não mudasse. Porque se eu estou evoluindo como pessoa e eu estou me desenvolvendo cada vez mais, é normal que o meu trabalho também se desenvolva. É normal que isso reflita no meu método. Então pode crer assim, que pelo menos uma vez por ano o método vai evoluir. Ele vai virar Pokémon, né? Ele vai evoluir, faz parte do negócio. Isso é a gente assumir a nossa vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade não é fragilidade. Vulnerabilidade é você assumir o seu lado humano. Então, quando você estiver diante de um ser humano, seja só um outro ser humano, seja só uma outra alma conversando com a pessoa ali. Então, coloca isso no seu posicionamento na hora que você estiver diante do fracasso e diz para as pessoas, gente, busquei fazer isso, não funcionou, vou fazer outro caminho. Vocês podem me dar uma dica? Ó, vulnerabilidade. Gente, ó, botei esse produto, vocês sabiam, por exemplo, que a Colgate já fez lasanha? A Colgate, pasta de dente. Você sabia que um dia eles tentaram fazer produtos congelados? Não deu certo, cara, vai em frente. Vocês sabiam que a Heinz antigamente vendia picles, vendia mais picles do que ketchup? A coisa não funcionou, pivotou, vai em frente. Tá tudo bem, a gente assume junto do mercado as nossas lições, os nossos aprendizados. Isso abre para as pessoas vulnerabilidade. Por que eu digo que não pode usar isso o tempo todo? Porque senão o mercado também começa, tá, mas eu estou entendendo o que você está aprendendo, mas nada está dando certo também. Então você também tem que mostrar para as pessoas as coisas que você está fazendo e que estão dando certo. Por quê? Porque as pessoas querem te seguir, elas querem que você lidere aquilo que você está se tornando um especialista. E eu não vou seguir uma pessoa que só tem insegurança, que ela só tem aprendizado. Eu quero seguir alguém que também está performando, ou que pelo menos a insegurança dela foi lidando com um projeto maior. Tipo, o Musk lá está botando foguete para o espaço, então tá tudo bem. Se ele errar um ou dois, tá perdoado, né? Porque ele está fazendo foguete. Né? Faz sentido para você? Então substituir essa idealização daquele empresário que não erra. Garanto para você, pode pegar o melhor empresário do mundo, o cara mais bilionário do planeta, tem problema. Se ele não tem problema de dinheiro, ele tem problema de vida, tem problema de saúde, tem problema de relacionamento, alguma coisa a pessoa está buscando. Se você está se desafiando, o fracasso vai ser algo cíclico na sua vida. Faz sentido? E o sucesso, como diria lá o Churchill, é seguir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. E é para você não perder o entusiasmo que eu quero te convidar a estar sempre com a gente aqui na comunidade Vamos em Frente. Toda sexta tem live, toda semana tem e-mail. Eu coloco mais conteúdos complementares, tem aqui no Face, tem aqui no Instagram, tem no Facebook, tem no canal do YouTube. Visita lá a página, visita o arturgalvão.com.br. Eu vou ter o maior prazer de estar sempre recebendo vocês aqui. Tem os podcasts, praticamente todas as plataformas de áudio. Tem os meus áudios lá para compartilhar com vocês. Gente, não é por falta de recurso, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para poder ajudar vocês a não só serem os melhores naquilo que vocês estão fazendo, mas também serem reconhecidos, valorizados por estarem fazendo. Não é só vender, eu quero que vocês vendam mais, por mais e mais rápido, que vocês sintam que está tudo valendo a pena. A Rosa está falando, acaba não. Mas se eu não acabar, o Instagram acaba por mim, então eu tenho que trabalhar nessa reta final. Gente, brigadíssimo pela presença de vocês hoje, energia maravilhosa, eu tenho certeza que esse entusiasmo que eu estou sentindo é da vibração de vocês aí mandando para mim. Quando eu acordei, eu já acordei sentindo que esse dia ia ser diferente. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança de vocês. Turma toda que está aí junto com a gente aqui, trabalhando, Rodrigo Teixeira, obrigado meu amigo. Tiago Alvarenga, Beatriz, Rita, gente, quanta gente bacana.
acordar cedão aqui para estar comigo, me ouvir as minhas reflexões. Só tenho a agradecer para vocês. Isso me motiva a trazer um conteúdo cada vez melhor aqui para vocês, tá bom? Então, que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos, não pelos nossos medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Sonhem grande, pratiquem o bem. Um beijão para todos vocês, até o próximo encontro, vamos em frente.